E a exposição para mim é muito difícil, porque eu fui uma pessoa muito quieta, muito na minha durante muito tempo. Sabe aquelas situações que você vai segurando? E ele falou uma coisa que me deixou muito mal e eu chorei na frente dele. Oi, gente, eu sou a Andrea E eu sou a Tati. e esse é o Elas na Lua. E você, como que tá hoje? Tô tranquila, tô em paz. A semana foi um pouquinho complicada, minha voz tá até meio ruinzinha ainda, que eu tô um pouco resfriada, mas foi intensa, foi interessante. E acho que hoje também a gente ficou muito feliz de ouvir assim, alguns feedbacks de pessoas que estão assistindo, né, os nossos vídeos, de mulheres que estão assistindo nossos vídeos e vieram contar pra gente ali que estão gostando muito. E acho que isso faz parte do que a gente quer do nosso propósito mesmo. Então, antes da gente começar esse episódio, a gente já quer pedir para vocês deixarem o like, comentarem, curtirem, compartilharem com quem vocês acham que deve chegar esse vídeo, tá bom? E hoje a gente tá aqui com o nosso lookinho, estamos bonitinhas, produzidas, num cenário ao ar livre, que aí é o outro desafio, né? Tô aqui, tensa, suando, subaco, entendeu? Que graças a Deus é regata, então não vai aparecer muito. Mas o desafio é a vergonha de falar e saber que tem gente em volta olhando sem entender o que tá acontecendo. Como é que você lida com vergonha, Tati? É uma sensação assim que você não pode ligar, você tem que fazer de conta que não tá enxergando nada. E porque assim, é o que você falou, o nosso propósito, ele supera tudo isso. Né? Quando você vê que nem um feedback daquele. E eu acho que o que eu mais gostei foi assim, as pessoas quererem participar. E elas não têm vergonha, elas não estão com vergonha de querer contar a história delas. Não. Isso eu achei o máximo. Elas não tiveram medo, a gente falou, olha, a gente gostaria que você contasse a sua história lá pra gente, etc. A pessoa, claro, eu vou! Aí eu fiquei, nossa, porque a gente achou que as pessoas iam ter resistência em relação a ser um vídeo gravado e que vai ser exposto. Então acho que isso tá muito mais na gente do que nos outros. Fica a dica, né? Porque assim, como a gente fala, a gente se vulnerabiliza, né? Contando a nossa história, toda a nossa trajetória, né? Então, assim, quando alguém está disposto a isso, você vê assim, tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Tá chegando chegando certo. Em muitas mulheres. A gente viu alguns comentários aqui também e a gente quer agradecer a todos os comentários dos nossos últimos vídeos, os posts. A gente tá realmente muito feliz que tá dando tudo certo. É isso aí. E aí, assim, ó, pra mim, esse desafio da vergonha, ele vai um pouco além. Porque eu até cheguei a comentar um pouco no episódio que eu conto sobre a minha história de vida, que a exposição para mim é muito difícil, porque eu fui uma pessoa muito quieta, muito na minha durante muito tempo. Então, essa exposição aqui na câmera parece fácil, mas não é nem um pouco. Então, aqui dentro eu sei o quanto tá a respiração, o quanto que tá suando, entendeu? Então, graças a Deus, tem um ventinho aqui para aliviar um pouquinho a situação, mas tá tenso, assim. Eu tive que ir aprendendo ao longo da vida, destravando bastante, assim, a comunicação. E eu me sinto muito mais confortável quando eu tô falando com alguém que eu já conheço. E que isso tá me ajudando, porque fazer sozinha é mais difícil. Mas tem bastante dificuldade. Mas assim, quando você é uma líder de equipe, né? Você também tem esse momento de vergonha também, né? No trabalho, de expor todo, né? Não é expor, você vai expor seu trabalho e conversar com toda a sua equipe. Então, isso para você, como é que fica? É difícil também. A gente estava falando sobre vulnerabilidade essa semana, que a gente estava fazendo um fechamento de um curso sobre liderança. Não é o primeiro curso que eu faço da parte de gestão para trabalhar esse lado também, porque não adianta só querer gerir ou querer liderar se você não tem as ferramentas, né? Se você não conhece muito ali. Claro que você vai, um pouco instinto, né? Vai no feeling ali, mas nem tudo, não dá para sobreviver à base disso. Então tem que aprender algumas técnicas. E aí nesse fechamento a gente falou bastante sobre vulnerabilidade.
e o quanto é difícil. E foi engraçado ouvir das outras pessoas que estavam participando do curso os medos parecidos. O medo de errar, o medo... Oh, obrigada, Luz! Nossa, amei! O medo o medo de falar a coisa errada, às vezes até você saber a informação, você sabe, foi você que produziu aquele material, você sabe a informação que você está passando, mas ainda assim, você, na hora de apresentar, gera aquele medinho, nossa, será que o que eu tô falando tá certo mesmo? E eu repeti muitas vezes na cabeça e treinar as falas antes. Odeio fazer coisa no improviso, assim, para trabalho. Eu gosto de me preparar, revisar, escrever, revisar, testar, falar comigo mesmo, repassar. Então, assim, é muita insegurança que eu tenho nesse sentido, sabe? A gente passa confiança, mas aqui dentro tá tudo assim, ó, tudo tremendo. Eu acho assim, e é exatamente isso, né? Quando você, que nem você treina para ter o domínio daquele assunto, né? Para ter que nem quando você entende o assunto, você consegue falar com uma naturalidade, né? Que de repente alguém faz uma pergunta, você não sabe, tá tudo bem, você vou pesquisar. Mas assim, algo assim tão fluido quando você estuda, quando você tem domínio do assunto que flui de uma maneira. E falar de vulnerabilidade, né? No caso, no mundo profissional, é muito difícil. Porque assim, as pessoas elas não querem fazer isso. Elas não querem olhar pro outro. Elas não querem ouvir o outro. Elas não querem isso. Elas querem simplesmente. Nossa, gente, calma. Tem os improvisos no ar todo. Estamos num lugar aberto. E, gente, vamos combinar. Esse lugar é lindo, né? Essa vista é linda. É um privilégio ter essa vista aqui na nossa cidade, que eu sei que tem muito lugar que nem tem. Então, a gente gosta bastante. Voltando. Que tá falando mesmo? Calma que vai passar mais um. Vamos fazer aquele negocinho assim. Agora o nosso produtor olhando com uma cara assim pra gente. Tá brava ali. Então, voltando um pouco do contexto da vulnerabilidade que você estava falando, acho que é muito importante o que você comentou, de escutar. Porque uma coisa é você escutar e outra coisa é você trabalhar a escuta ativa, que tem muita diferença. Então, a gente abordou isso também. E aí, uma coisa que eu falei ali e que eu percebi que para uma pessoa próxima, né, de outro time, mais próxima ali, se conectou comigo nesse sentido, foi eu não gosto de me sentir burra num assunto. Nossa. Então me irrita muito eu não entender, eu não conseguir, eu não preciso saber tudo, mas não saber nada me incomoda. Isso me gera um desconforto gigante. Então, a partir do momento que eu percebo que eu não sei nada, eu vou atrás para conseguir aprender aquele conteúdo. E eu acho que isso puxa um pouco da cobrança que a gente tem, né? Mas também do fato da gente ser mulher, porque a gente, às vezes, perde espaço de fala quando o outro acha que a gente tem menos capacidade, ou que a gente sabe menos. Então, esse desconforto tem muitas camadas para mim. Não sei se você já passou por isso. Sim, eu acho que quem nunca, né? Eu acho que realmente são experiências que a gente tem, que a gente fala assim, eu não quero ficar, né, nesse lugar onde as pessoas pegam e olham para mim como, nossa, né, você não sabe isso. E eu vou falar a verdade para você. Esse mundo, né, das redes sociais, para mim, é muita novidade, né? É algo, né, que a gente está fazendo um curso para aprender. E isso faz eu sentir assim, não, olha que legal. Daí é um movimento, né? E tudo é movimento. Movimento, tipo assim, é reconhecer que você, né, daí o ego, né, vai lá embaixo, reconhecer que você, não, eu preciso treinar isso. Eu preciso fazer mais a minha dicção. Eu preciso treinar, porque treinando a gente consegue tudo. Então... Exatamente. E é na tentativa e erro. É difícil errar, é difícil se permitir errar, sim, mas se a gente não tentar, se a gente não der o primeiro passo, não vai acontecer nada, assim. O ruim de hoje pode estar melhor amanhã, e melhor amanhã, e melhor amanhã. Então é isso que a gente quer trabalhar. E tá tudo bem não saber tudo, né? Então tá tudo bem não acertar sempre. Tá tudo bem não acertar sempre, exatamente. É isso ser que a gente inteligente tem. sempre. Entendeu? Mas é porque
Acho que pega também um pouco do meio que a gente tá ali. Você trabalhava em fábrica, né? Hoje não mais, mas trabalhava em fábrica e eu em tecnologia. Dois ambientes extremamente masculinos. Masculinos. Muitos homens perto, pouquíssimas mulheres. Hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com tecnologia e ter bastante mulheres à minha volta, em liderança, em pares, em outras áreas. E com essa pessoa que eu troquei, ela é o mesmo cargo que eu de outro time, né? E aí foi engraçado que ela contou ali, eu abria um pouquinho desse pedaço dessas minhas falas, e ela contou de volta: nossa, eu tinha isso quando eu era criança, tatati, tatatá. E ela foi falando. Aí eu falei: você era criança boazinha, né? Ela: sim, tô até lendo aquele livro, como é que da. Esqueci o nome do livro. Depois eu coloco aqui pra vocês, tá? Mas enfim, Síndrome da Boazinha? Ah, deve ser. Acho que Eu é lembro isso, não lembro se o desse título. título. É algo assim. E aí eu falei, então, né? Então a gente se conectou nesse sentido. E foi uma conexão diferente, que eu não tinha tido com ela ainda. Olha que interessante, porque assim, nisso você se vulnerabilizou, né? Ela também ali se identificou com essa questão, né, do... Então é isso que é conexões mais sinceras, né? Mais verdadeiras, não aquelas apenas no raso, né? Que hoje em dia a gente tem muito essa questão do o que é supérfluo, né? O que Então, eu acho que foi muito bom Foi isso, muito uma bom. experiência muito boa. Foi engraçado também que no outro grupo eram dois rapazes. E aí o rapaz começou a falar primeiro, e aí ele comentou sobre que ele tem medo de colocar certo tipo de conteúdo na internet para que não associem ele com com algum lado político específico que ele não tem, ele não quer se associar. Mas é uma parte de um esporte que ele gosta muito, e que ele tem receio de colocar esse conteúdo para não receber esse tipo de hate. Aí quando eu abri que eu tô fazendo esse conteúdo que é tipo, vamos receber o que vier, tamo aí, universo, né? Muitos hates. Eu falei, olha, posto o seu independentemente, porque vai vir o hate, mas vão vir pessoas legais também. Então, independentemente do que vai acontecer, acolhe os dois. Sim. É isso, deixar vir, né? Sim, é Muito acolher, interessante. é a escutativa, né? Já. Porque é nisso que o nosso propósito ele vai entrando devagarzinho, assim, no coraçãozinho das pessoas. As pessoas, né, vão gostando, vão querendo participar desse movimento também, que esse movimento não é só nosso, acho que todas as mulheres estão cansadas de não ser ouvidas. É. Elas estão cansadas de ficar quietinha. Ou então, ai, tá bom. Né? Essa questão a questão dos líderes nossos, né? Eu tive uma situação com o meu líder e sabe aquelas situações que você vai segurando, 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 segurando. E ele falou uma coisa que me deixou muito mal e eu chorei na frente dele. Como que ele reagiu? E foi assim, para mim foi horrível. Eu me senti nua na frente dele até, porque assim, é uma coisa que você não quer mostrar, tipo assim, sua fraqueza, né, de chorar. E eu, putz, e agora? Não tem nem como segurar, né? Tava todinha vermelha, assim. Tem nem como disfarçar, Tinha nem como disfarçar. E ele ficou me olhando, me encarando, que tava online, né? Não dá nem pra ver. Ele ficou me encarando, olhando, assim. Esperou passar, fingiu que não aconteceu nada e desligou. E nisso eu fiquei pensando, gente, assim, a pessoa não sentiu nada, sabe? Tipo assim, falou uma coisa que realmente machucou, sabe? E eu fiquei pensando, nossa, eu tenho que dar um jeito de falar, né? Isso que a gente acabou de falar, de ficar quietinho e tudo mais. E eu tô praticando muito isso em mim. A questão de aprender a falar, né? E foi nesse momento que, né, marcamos um café e tal, dei no olho, eu tive a coragem. Eu me achei muito corajosa, eu tive coragem e perguntei assim: o que você sentiu aquele dia que você me fez chorar? Ele falou o quê? Nada. E daí eu entendi, daí assim, a partir desse momento eu mudei totalmente, porque assim, ele é assim, tá tudo bem. Ele é assim, tá tudo bem. Então assim, a partir do momento eu mudei o jeito de tratar ele, o jeito de conversar com ele. E eu não sei se pelo fato de eu ter falado isso, ele também
começou a me olhar de um jeito diferente, de repente com mais respeito. Não sei te dizer, ele mudou também comigo. Então, assim, por isso que eu falo assim, às vezes você fala assim: as pessoas não mudam comigo, mas muda você, Uhum. né. De repente você mudando alguma atitude sua, a pessoa muda. Sim, é isso, assim, se você quer resultados diferentes, não adianta fazer a mesma coisa. Então você tem que buscar tentar fazer coisas diferentes. E foi o que você fez, e deu resultado, porque ele não sentiu nada, mas teve um movimento. Teve um movimento. Que ele de repente ele falou nada para não falar nada para mim, Aham, né, pra mas não se de vulnerabilizar, que faltou a isso. parte disso, né. Realmente. Olha, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu acho que o recado de hoje é: tá em paz, tá tranquilo e quando não tiver, tá tudo bem. Tudo bem. E se você tiver algum movimento para fazer, faz agora, não deixa para amanhã não. Tenta fazer diferente. Ah, e se eu fizer de certa forma? Testa. Testa até você Testa até conseguir achar o você. seu caminho, né? E não deixa ninguém apagar sua luz. É. Não deixa ninguém falar: "Fica quietinha, não tô gostando disso". Você vai conseguir, Faz que vai em nem a frente, não gente aqui desiste. mentaliza, precisamos de luz, aí a luz, tuf, entendeu? É assim que funciona. É isso, É isso gente. aí, gente. E Um beijo até para um vocês. beijo para vocês e até a próxima Próxima fase, fase. deixa seu Beijo. like, deixa É, comentário, compartilha com quem precisa ouvir essa conversa e continua dando feedback pra gente que a gente tá amando. isso aí. Até Tchau, mais. tchau.